Essa conferência é quase um atentado, porque vai ser o resumo de todo o livro do Purgatório na aula de hoje. Se nós levamos essas aulas todas no inferno sem conseguir chegar, nós tivemos aproximações no canto. Como eu digo, é um city tour que a gente vai fazer agora. Então, o Purgatório, antes de entrar no canto do Dante, vamos dividir essa conferência em duas partes. Primeiro, a doutrina sobre o Purgatório e depois uma análise uma visão esquemática da obra do Dante. Diz o Concílio de Trento: a Santa Igreja Católica, instruída pelo Divino Espírito Santo, à luz da Sagrada Escritura e da antiga tradição dos Santos Padres, ensinou nos seus sagrados concílios e ensina agora, neste Concílio Universal, que há um purgatório e que as almas que se encontram ali detidas são socorridas pelo sufrágio dos fiéis, especialmente pelo santo sacrifício da missa. Então, o Concílio fala da existência do purgatório, não aqui nessa definição, nessa sentença, diz uma coisa muito interessante, que é o vínculo que há entre todas as almas que pertencem à Igreja. Há uma relação, nós falamos isso noutra ocasião, é o que se chama a comunhão dos santos. Há uma união e um vínculo espiritual de tal modo como há num corpo, que o bem de uma parte é o bem de todos, o mal de uma parte é o mal de todos. E as almas do purgatório estão ali num sofrimento passivo, não há mérito próprio nos atos das almas no purgatório. Mas dada a união entre nós, é possível que nós mereçamos por elas. É possível rezar pelas almas do purgatório. Essa conferência serve de introdução para a próximo sábado, que é 2 de novembro, dia de todos os fiéis defuntos. Eu repito sempre a mesma coisa: quem esquece de rezar pelos seus falecidos vai ser esquecido quando estiver no purgatório, se é que chegou no purgatório. Vai ser esquecido lá. O que é o purgatório? O purgatório é curioso porque é mais fácil de entender o purgatório comparativamente, comparando ele com o inferno ou com o céu. É tal a natureza transitória do purgatório. Mas pensem na morte. Vamos morrer. Agora, proponho um exercício de morte. Um acidente, uma doença, quem sabe, e eis-nos aqui que
nos assalta a morte, subitamente, de repente, não mais que de repente. Os sentidos vão se apagando, vão ficando distantes. Nós escutamos o murmúrio dos homens longe. O que dizem os homens? Por que se afanam tanto os homens? E nós estamos aqui, nesse último instante, e nos assalta a morte, se dissolve o vínculo da união que forma o homem, que é o corpo informado pela alma. Nós somos feridos na nossa própria constituição, porque o homem não é um anjo que está num corpo. O homem é corpo e alma. A nossa inteligência alcança o conhecimento das coisas pelos sentidos. Claro que ele chega à abstração e chega à ideia, mas passa pelos sentidos. Aqui, o homem entra num estado, por usar uma palavra filosófica, num estado violento, contrário à sua natureza. A alma separada do corpo. O corpo, ao não estar informado pela alma, se desfaz, se descompõe, mas a alma é imortal. Nesse instante, como nós vimos no começo do curso, o primeiro efeito da morte é tirar-nos do tempo. Se acabou o tempo. Esse tempo que nós desperdiçamos e que nós jogamos fora tão desatentamente, nos fará falta nesse último instante. Ai! Um momento mais, um instante mais que eu preciso. Como era? O que eu precisava fazer agora na hora da morte? Eu precisava o quê? Não me apresse, que eu já vou. Não há tempo. E nós, se no tempo podemos ir e voltar, pensar e dispensar, escolher e mudar de ideia, né? Uma moça comprando roupa é um sinal da mobilidade da vontade humana, né? A gente se arrepende e se desarrepende, a gente decide e muda a nossa decisão, mas quando termina o tempo, não mais. Não há mais mobilidade na nossa vontade, nem na nossa inteligência. Nós estamos fixos no que nós decidimos, no que nós queremos. A nossa vontade não tem mais a possibilidade de mover-se. Outro efeito da morte, ao separar o corpo da alma, é ver as coisas na sua própria essência. A inteligência vê as coisas não mais pelas aparências exteriores e precisa do árduo processo de chegar às ideias, mas ela vê diretamente as coisas. Entende a realidade, o que as coisas são, o que Deus pensou delas ao criar. O maior susto da alma nesse momento é ver-se. Ver-se a si mesmo. Esse instante, esse é o grande medo da morte, na verdade, é ver-se. E nós vemos a Deus, não na visão beatífica, mas nós somos julgados nesse instante. Ao ver a Nosso Senhor, que vai nos julgar, nesse momento nós entendemos tudo. E quando a gente diz, oh meu Deus, entendi. Pois é, mas agora não há mais tempo para mudar, ou decidir, ou escolher. Nós estamos fixos no que nós já escolhemos. Só que agora nós vemos o que nós escolhemos. Nós vemos em toda a sua crudeza, se diz? Crueza. Crueza,
a nossa escolha, o que nós decidimos. A alma em pecado mortal decidiu contra Deus. Ela mesma dá as costas a Deus e se lança no inferno. Mas a alma que morreu em graça de Deus, unida a Deus pela graça, mas atada pela pena. Qual é a diferença entre a culpa e a pena? Vamos supor, né, que o Anjuli aqui, eu falo mal dele, e depois que passou a minha loucura, no dia seguinte eu digo, mas que bobagem, para que eu falei mal dele? Era mentira. Para que falar isso? Anjuli, você me desculpa. Olha, padre, eu até lhe perdoo, mas eu exijo que o senhor vá falar com cada um dos que estavam presentes, dizer que o que o senhor disse é mentira. Ele me perdoou a culpa, mas não a pena. A pena é o que nos corresponde pelos nossos atos. Cada ato nosso merece, ou bem ou mal, todos os nossos atos não são indiferentes. E nesse instante da nossa morte, se a gente consegue não cair no inferno, Deus Nosso Senhor diz, vem que eu quero lhe fazer feliz, com a felicidade eterna. E a alma quer ir, mas ela não pode ir, porque está amarrada. Amarrada? Pois é, com o que ela mesma se amarrou. Este vício, esse descuido, essa infidelidade, aquela decisão, aquela covardia, atos meus, livres, eu fiz, eu decidi. E na hora em que eu quero ir, é ali, aquele ato meu que me detém, que me impede da visão beatífica. Esse é o purgatório. Esse é o purgatório. É o sofrimento da espera da visão de Deus, sendo chamado por Deus, vendo como Deus é a nossa felicidade, e nesse momento nós vamos entender tudo. Poxa vida! Às vezes a gente tem, né, senhor? Não entendi. Pois é, nessa hora a gente vai entender tudo. Ou para bem ou para mal. E como uma amarra, ela me detém e me machuca. A amarra que eu escolhi, que eu me atei, a que eu livremente me coloquei, ali onde eu me atei, aquele ato é o que vai ser o princípio do meu sofrimento, na medida em que eu me atei. O purgatório, então, é o sofrimento da pena correspondente aos nossos atos, estando em graça de Deus, aqui, né, o Dante fala da lei do contrapasso, o sofrimento contrário. O sofrimento será exatamente o inferno é a mesma coisa, só que há uma diferença essencial, que ao estar em graça há uma união definitiva da alma com Deus, e no inferno há uma separação definitiva da alma com Deus. Mas um ato de inveja, pelo qual eu me entristeço do bem alheio, no qual eu desejo o mal do outro, e não chega a tal ponto que isso rompa o vínculo da caridade, mas eu morro nessa disposição. Essa disposição será o princípio do meu sofrimento. Eu vejo a bondade de Deus, eu vejo o que Deus esperava de mim,
eu vejo a minha mediocridade, a minha perversidade, eu vejo quem é o outro. Como era digno de que eu amasse o outro. Como o outro dependia de mim. Nós vamos ver, nessa hora, o que eram as relações humanas. Sartre diz, o inferno é o outro. Pois é possível, mas o céu também é o outro. O céu é o outro. Nós vamos ver o que é o outro. O que são as relações humanas na sua verdadeira proporção. Isso aqui não é um sermão, então, por mais que eu queira lhes mover, é uma aula. A essência do purgatório é a mesma que do inferno, só que absolutamente é a pena de dano. No inferno é a perda definitiva de Deus. No purgatório é a espera de Deus. É muito diferente. É muito diferente. No inferno, o sofrimento é vindicativo. O que isso significa? É a justa vingança dos nossos atos. No purgatório, ele é medicinal. É o princípio de cura das nossas feridas. Deus, nosso Senhor, nos chama constantemente no purgatório: vem. Por que não vens? Por que tardas tanto? Te esperei tanto tempo. Vem. Dor terrível de esperar finalmente o amor verdadeiro, absoluto, e não poder chegar. Depois, como no inferno, a pena dos sentidos, que corresponde exatamente aos nossos atos. Então, a natureza do ato, o pecado de ira, terá o sofrimento próprio da ira. O Dante faz 7 voltas no purgatório, por um dos 7 pecados capitais. Sim, mas do mesmo modo que o inferno, eu digo do purgatório, uma alma sofre os 7 ao mesmo tempo, na sua proporção do seu ato. As penas do purgatório correspondem aos seus atos. Nenhuma alma vai para o inferno, para o purgatório, assim, eu cometi só pecados de ira, estarei ali. Ou então, eu agora primeiro sofro os pecados da ira, depois sofrerei os pecados. Não, são todos ao mesmo tempo. Todos os meus atos eu os verei ao mesmo tempo e os sofrerei ao mesmo tempo. A pena dos sentidos, então, é o que eu lhe digo, é o lugar onde as amarras nossas doem, onde elas machucam. Essa é o que nós podemos dizer a pena dos sentidos. Mas no inferno, a pena dos sentidos é uma surra dada por um inimigo que me odeia. No purgatório, é a mão de um pai que limpa a ferida. Sim, há uma diferença enorme. Um procede de um ato de ódio. O outro é um ato de amor sem igual, que nos cura das nossas doenças. O inferno é uma casa de loucos, desesperados. Nada tem sentido ali. Só é possível entender o inferno desde fora. Quem olha o inferno desde fora, o entende, vai entender a Deus. Mas dentro do inferno, é uma sessão de filosofia moderna. Incompreensível. Não assim o purgatório.
nós podemos colocar 3 grandes alegrias do purgatório, 3 grandes princípios da felicidade do próprio purgatório. Em primeiro lugar, Sabem que se salvaram eternamente. Não há mais o perigo de condenar-se. Não há mais a incerteza de salvar-se. É uma felicidade sem igual. Se o purgatório se constitui na dor da espera de Deus, ele tem o consolo sem igual da certeza de alcançar a Deus. Deve esperar, mas com a certeza do prêmio. segunda alegria do purgatório É que o purgatório é uma ocasião de reparar as faltas contra Deus. eu insisti muito nesse ponto nas outras vezes que nós comentamos. Todas as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos atos inconsiderados são uma ofensa direta a Deus. E nós somos desconsiderados ao pecar. Nós não olhamos a Deus e olhamos o bem próprio, imediato. E, de certo modo, eu ponho na balança os dois e prefiro esse bem menor. Quando é evidente, a gente tem até vergonha. Acho que uma vez eu comentei numa viagem de avião, uma senhora ia do meu lado e nós tivemos o dom de discordar em todos os pontos que nós falamos, tudo que falou, e no momento ela falou: não, mas o senhor não será tão retrógrado como para impedir a natalidade, né? O controle de natalidade. Isso, exatamente, exatamente. Padre, nós mulheres, aí ela falava em nome da raça, nós mulheres nos amamos acima de tudo. Uau! Nós mulheres preferimos os nossos dentes aos nossos filhos, porque ao ter um filho nós perdemos cálcio. Olhem bem, olha mas assim desse modo a gente não escuta, né? As pessoas até pensam nisso, só que um pouquinho de hipocrisia, pelo amor de Deus, né? Esconder um pouquinho esse horror grotesco do egoísmo, um pouquinho de hipocrisia, por favor. Não. Aqui era tão explícito. Ela me disse: padre, se eu tivesse filhos, eu não lembro mais se era um ou dois. Se eu tivesse mais filhos, eu não podia trocar o carro todos os anos. Eu prefiro trocar de carro do que ter filhos. Eu preciso ir à Espanha, ela era uma espanhola. Eu preciso do sol da Espanha. Eu estou pouco me lixando para ter filho. Eu prefiro o sol do que os filhos. Dito desse modo, é grotesco. Mas depois da morte nós vamos ver desse modo as nossas escolhas. Nós vamos ver o que nós colocamos na balança. Só que a gente se engana, se esconde, torce as coisas e se ilude. Pois é. Nesse momento nós vamos ver o quanto nós ofendemos a Deus. Os sofrimentos do purgatório são como uma reparação. É uma ocasião que nos é dada de reparar a ofensa feita a Deus. Há então na alma que sofre no purgatório uma felicidade de reparar a relação ferida com Deus, tão grosseiramente pelos nossos atos. E terceira grande alegria do purgatório é
que nós vemos como esses atos, a alma vê a própria transformação. A alma se vê a sua deformidade e vê como esse sofrimento vai. O Dante fala de fazê-las belas, fazer as almas belas. É algo bem assim mesmo. A alma vai recuperando a sua retidão, assim, o torcido dela. De certo modo, uma vida católica normal é adiantar o purgatório nesse mundo, de certo modo. É corrigir o que está torcido, é endireitar o que está torto, é retificar, é pôr em ordem. Aqui como é que se diz? É livre e ativo. Não é passivo. No purgatório, nós seremos passivamente transformados por efeito do sofrimento. Aqui há um valor muito maior da nossa transformação, de enfrentar um vício, de enfrentar um pecado, de enfrentar uma ignorância, de enfrentar, ou seja, o processo de transformação nesse mundo é muito mais meritório, principalmente porque se faz sob o véu da fé. Nós temos os elementos todos para saber que é assim, mas não vemos. Ao fundar-se na fé, há um mérito muito grande nesse esforço. Pois bem, nós vamos entrar então no canto do Dante. Evidentemente que nós vamos só fazer um esboço. O hemisfério sul, como nós comentamos na aula passada, do Dante, ficou vazio pela caída do demônio. Tudo isso é simbólico. E a terra que ocupava o centro onde o demônio caiu, o centro da terra, por repugnância e por asco de Lúcifer, se lança na direção contrária e se forma a montanha do purgatório. O Dante ele divide o purgatório em três grandes. Olha o canto, meu Deus. 17. Ele faz uma análise sobre a natureza do amor, porque de fato é disso que se trata. Um braço quebrado é uma bela imagem do purgatório. Esse braço que, às vezes de noite, eu faço um movimento como se fosse desabotoar a camisa. Eu quero ter livre a mão e não tenho. Eu quero poder mover e não posso. Aqui. Me faz pensar constantemente. Principalmente porque dói. Amor é uma palavra, desculpa a expressão, mas é uma palavra prostituída. É uma palavra destruída no seu sentido verdadeiro. Amor é a inclinação própria do conhecimento.
O conhecimento, ao conhecer algo e conhecê-lo como bem, o ente, o ser, se inclina. Amor é o movimento de inclinação ao bem. E o bem é necessariamente verdadeiro. É bom, belo, verdadeiro. O amor, então, nós podemos falar de um amor instintivo, que é inserido na própria estrutura da natureza. Não é possível buscar o próprio mal. Ah, padre, mas tem gente que procura o mal. Não. Sim, padre, o senhor não pode negar que tem gente que procura o mal. Ele busca um certo aspecto de bem naquele mal. Não é possível querer o mal em si. Não, mas alguém que procura a droga, sim, ele procura o prazer que a droga produz, ou parece produzir. Ele quer matar o outro, isso é um mal. Não, ele quer a satisfação da vingança dele, que ele considera um bem. Ele quer a destruição, pois é, não é possível querer o mal. É contraditório. É isso que faz é isso que eu faço referência aqui. Agora, dizendo que o amor é o movimento da alma que segue o conhecimento, os seres inanimados que não têm conhecimento não têm amor, a não ser o que está na sua própria natureza. Uma pedra não ama, mas os medievais diziam que ela ama o seu próprio lugar, que uma pedra cai por força do seu próprio peso, e que esse movimento pode ser chamado um amor, de ocupar o seu lugar, de encontrar o seu lugar. O conhecimento sensível, e nós temos um amor sensível. Conhecimento intelectual, e nós temos o amor espiritual, o amor intelectual. Nós podemos também discernir no amor o amor do útil e o amor, quem sabe dizer a expressão que usam aqui os filósofos, quando eu amo uma coisa por si mesma e não pela utilidade. Os filósofos... Arte liberal, né? Arte liberal de si mesmo. Sim, mas o amor, como que se chama o amor? Chama o amor do bem honesto. É uma expressão que é preciso entender aqui. O útil pode ser honesto também, no sentido corriqueiro, mas o que significa isso? Que eu posso querer algo, não em si, mas no que eu posso alcançar por ela. Ninguém diz que ama o remédio. E, no entanto, eu quero o remédio, ter um bom remédio, puxa vida. Quem passa por um momento de angústia, de dor, de doença, deseja e quer, e ao encontrar o remédio, há um repouso da vontade. E, no entanto, o que eu amo é a saúde. Ou então, eu amo algo não pelo que ela é, mas pelo prazer que ela alcança. Ninguém diz que ama o vinho. Tem alguns até que a gente podia pensar que chegaram nesse estado. Mas eu amo o prazer, eu desejo e busco o prazer que o vinho produz. O vinho em si. Agora, um bem honesto
o amor de um bem honesto é o amor que eu tenho por algo em si mesmo e não por razão de outro. Né? Você está sentado no alto de uma montanha, vendo o pôr do sol, e alguém pergunta: para que você está vendo esse pôr do sol? Qual é a utilidade de ver esse pôr do sol? Utilidade? Não, nenhuma. Então, para que você vê? Não sei. É bonito. Há uma beleza em si e é o ato de contemplação daquilo que é belo, que move esse amor sensível e um bem honesto. A amizade, agora, o útil não é uma coisa, como é que se diz? O amor útil não é uma coisa vergonhosa. Faz parte, a não ser que eu tenha, por exemplo, uma amizade. É possível que eu procure uma amizade com outro por uma relação útil. A amizade com os vizinhos, por exemplo, normalmente é isso. Para ter paz e tranquilidade. Não me interessa muito o vizinho, mas procurando a tranquilidade. Agora, um amor verdadeiro entre os homens, e quanto mais alto, mais desinteressado é esse amor. Alguém que procura no outro a satisfação própria é um amor muito menor. Se eu procuro no outro uma simples satisfação sensível, como é um amor, uma relação desonesta, ou um amor desinteressado de alguém que é capaz de sofrer pelo outro, sem que o outro saiba, pelo bem dele. Uma história de família, deixa eu contar. Meu avô, nos anos 30 ou 40, não mais, no interior de São Paulo, um grande amigo dele cai, porque eu acho que era médico, e por ser médico tinha acesso a drogas, quer dizer, a remédios, que ele terminou caindo no vício, e a coisa foi ficando cada vez mais grave, só que ele conseguiu esconder isso das aparências, só que ele estava ficando cada vez mais perdendo o controle, até que o momento em que o meu avô, que o estimava tanto, ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu sei que ele vai me odiar para sempre, mas não interessa, eu quero o bem dele. Foi lá, deu uma surra nele, o amarrou e levou amarrado para um, como é que chama? Sanatório. Antigamente se podia fazer isso, hoje em dia não pode mais. Levou e entregou, e o outro bufava de ódio: eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. E meu avô dizia: que me mate, eu vou salvá-lo. E o coloca, e ele se recupera. Ele vinha mais velho, depois que meu avô morreu, falar para os filhos, meu pai, os outros filhos todos. Ele achava que ninguém sabia. E ele enchia os olhos de lágrimas, ele dizia: o pai de vocês me mostrou um amor que eu nunca mais conheci em ninguém. É isso que significa um bem honesto. Um amor de um bem honesto. Esse desinteresse da... O inferno é o lugar do amor ultrajado. O purgatório é o lugar da recuperação do amor. E o céu é o desposório eterno. É o amor recompensado, retribuído. O Dante, então, ele divide
Entre parênteses, muito interessante ver, não consigo, meu Deus, vai embora, não consigo resistir à tentação. No Shakespeare, no Romeu e Julieta, ninguém presta atenção. O que Shakespeare está fazendo é a comparação dos três amores. Mercúcio é o amor carnal, grotesco e animal. Romeu é o amor sensível, afetivo. E Frei Lourenço é o amor puro e o amor espiritual. E ele compara os três, faz a relação entre os três. Toda obra a gente vai vendo o contato entre eles e como um entende o outro, como um vê o outro. Bom, não vou fazer o comentário. O Dante faz uma consideração curiosa. Ele diz que o amor pode falhar pelo objeto. Estudo a doutrina do canto 17 pelo seu objeto, e aqui ele coloca os pecados, os vícios capitais, né? A soberba, a inveja e a ira. Depois, pelo defeito do amor, pela sua negligência, e aqui ele põe a preguiça. E aqui, pelo excesso do amor sensível, ele põe a avarícia, a avareza, né? A avareza. E ele põe junto de novo os avaros e os pródigos, avareza e prodigalidade. Gula e luxúria. E aqui a gente tem os círculos do purgatório do Dante. De fato, essa divisão não está correta, não. Mas não vem o caso de a gente entrar nela agora e analisar. Ele põe, para conseguir o número 9, que é o número que ele repete nos três cantos, nos três cânticos, ele coloca antes aqui um antepurgatório como uma base. Então, antes do 0, ele põe algo paralelo ao que ele fez no inferno, a essa antecâmara do inferno, antepurgatório, que é uma praia. E ele põe uma porta também do purgatório. E, no final, ele coloca o paraíso terrestre. O paraíso terrestre de Adão e Eva. E aí ele completa os 9 círculos, número 9. Nós vamos ver no antepurgatório. Ele fecha ali para mim, acho que está batendo a porta. Ele coloca no antepurgatório a figura de Catão, que, se a gente for considerar historicamente, é um problema, porque
Catão se suicidou, era pagão, mas o que a gente tem que olhar aqui, o que o Dante quer dizer, Catão era a figura para todo o Império Romano, para toda a literatura antiga, das virtudes romanas. Ele é da austeridade romana, ele é o ideal do homem virtuoso para os romanos. Pois é. Que raiva que me dá, que vontade de me deter em cada uma e comentar. Eu vejo não posso, senão em cada círculo do purgatório, ele comenta o castigo próprio do contrapasso, o próprio de cada pecado. Esses aqui são os vícios capitais. Por que chama capital? Por que chama pecado capital? Isso é importante, isso é Caput é importante. cabeça, né? Caput é cabeça. Isso. Embaixo de tudo. Capital de um estado. Desses decorrem os demais, não é? Todos os outros. É algo análogo ao que acontece com as virtudes cardeais. Nós podíamos falar dos vícios cardeais, ou capitais. Todos os outros vícios são, de certo modo, decorrem deles, são uma consequência desses, que são capitais. Mas em cada um dos círculos se considera, primeiro, a pena própria, depois, há uma ocasião de meditação da virtude oposta, em que a alma deseja a virtude que ele não teve, que ele não praticou. Então, aparecem, né, na soberba figuras de humildade, de delicada submissão às circunstâncias, à vontade de Deus, e depois de oração. Ele coloca em cada um dos círculos uma oração ou litúrgica, um salmo, ou alguma coisa que expresse o desejo da transformação daquela ferida, naquele vício. É muito bonito ver o que ele escolhe, né? Os que recém chegam ao purgatório cantam o Salmo 113, In exito Israel de Egipto, ao sair Israel do Egito. In exito Israel de Egipto, domus Jacob de populo barbarum. É um salmo que se canta em vésperas, no domingo, e que é como um resumo da saída dos hebreus do Egito, que é figura da passagem do homem por esse mundo, a figura da redenção e de conseguir chegar à terra prometida. Ele chegando no purgatório é como dizendo, nós passamos, chegamos. Fala dessa felicidade de ter a sua salvação alcançada. Depois, assim vai, os soberbos rezam o Pai Nosso, os invejosos rezam a ladainha de todos os santos, os iracundos rezam o Agnus Dei, o manso Cordeiro de Deus, os avaros rezam o Salmo 19, Adesit pavimento anima mea, a minha alma se uniu ao chão, como figura da... E assim por diante. Seria algo muito bonito analisar cada uma dessas orações no seu lugar. Há uma... Puxa vida, vai embora. Há um tom melancólico no purgatório. Há uma cor... Cinza.
não é cinza, não. Eu diria a cor de fim de tarde, assim, dessa... um sépia, é agridoce. É a dor que a gente sofre pelo desejo. Esse desejo e essa espera em que dói e causa felicidade ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. E a leitura do Purgatório, a gente tem exatamente essa impressão. Então, no círculo da soberba, o castigo próprio eles carregam um grande penhasco, assim, uma grande pedra que os obriga a inclinar-se para baixo. Eles que tiveram uma atitude altiva, eles carregam, o que eles carregam ali são os seus atos, é o peso dos próprios atos. E um deles diz: não atendas à forma do martírio, pensa o que seguirá, pensa que no mais não durará esta pena nem um instante a mais do que está decretado da sua sentença. Pois é. Segundo círculo, a inveja. As almas são cegas e tem que se arrastar encostada na parede, nas pedras, nas rochas, quase que a gente não consegue discernir aquelas pessoas, aquelas almas se arrastando são os que não conseguiram ver o próximo, os que não conseguiram olhar para fora de si. Este círculo castiga as culpas da inveja, mas este castigo é movido pelas cordas do açoite do amor. Terceiro círculo, a ira. Cantam o Agnus Dei. A ira deles, a própria ira deles produz uma nuvem confusa na qual eles não conseguem ver nada. É próprio do iracundo perder o uso da razão. No inferno, o Dante repete muito essa figura. Na ira não se consegue pensar. Não se consegue pensar. E é esse escurecimento da verdade que aparece aqui. Quarto círculo, a preguiça. Eles são castigados com ter que correr constantemente. Correm constantemente. Devem reparar a negligência e o atraso e a covardia dos seus atos por um fervor ardente. Os pródigos e os avaros são castigados de cabeça para baixo, olhando a terra que eles tanto amaram e ambicionaram e desejaram. Assim como o nosso olho não se elevou ao alto, fixo em terrenos, bens, assim a justiça na terra nos submerge. Os que pecaram pela gula, sexto círculo, veem uma árvore com belos frutos e uma fonte, e eles não podem nem comer nem beber. Famélicos e sedentos devem suportar a fome e a sede. E a luxúria, aqueles que se deixaram levar pelo fogo da sua paixão, sofrerão o próprio fogo. E será o fogo que normalmente separa no metal que misturou, um metal impuro, que se põe no fogo e o fogo separa o metal puro da escória. Aqui, esse último círculo do purgatório
quer fazer a última purificação do metal da alma. E aqui nesse momento, Virgílio não pode ir mais além, dá até pena. A gente lendo, sente que acompanhamos tanto tempo o Virgílio, há uma intimidade que o Virgílio não pode seguir, porque ele é figura da razão natural. E aqui agora nós vamos subir ao céu. E eles entram no paraíso terrenal, no paraíso de Adão, que ficou perdido depois do pecado original e é levado na montanha do purgatório como antessala do céu. Aqui a Matilda, a moça que ele encontra, Matilda, né? Ele encontra uma moça e que explica a natureza do paraíso terreno. Ele é muito simbólico tudo que as descrições aqui. Ele descreve as virtudes cardeais, os dons do Espírito Santo como figuras que aparecem, lâmpadas acesas. Seria muito interessante analisar o paraíso terrenal, mas eu queria só sublinhar um equívoco que há aqui. Dante coloca todo o processo de ascensão até o paraíso como uma recuperação do Adão perdido. Nós vamos recuperar a situação antes do pecado original, em que Adão pecou. Se Adão não tivesse pecado, ele teria ido para o céu do mesmo paraíso. O purgatório é a recuperação desse estado de inocência primitiva de Adão, para dar o passo que Adão não tinha dado. E por isso ele coloca todo esse processo anterior como um processo simplesmente natural. Os vícios e os pecados são purgados. Mesmo a visão do inferno, o Virgílio pode passar por ali e eles são vistos pela razão. É uma moral que decorre da própria natureza humana. Pois é, mas há um equívoco grave aqui, porque depois do pecado original, antes disso, o homem nunca teve um estado de pura natureza, um homem perfeito, um homem em toda a sua integridade, porque o homem, antes do pecado original, era mais do que homem, era um homem em graça. Depois do pecado original, ele é menos do que um homem, ele é um homem caído. A figura do homem perfeito, do homem pagão, do homem simplesmente reto conforme a sua natureza, nunca existiu, nem no ato da criação, porque Deus criou o homem e o elevou à ordem sobrenatural. O fim do homem é Deus, é o céu. Depois do pecado, Deus decide a reparação pelo mistério da cruz. O caminho da alma é em direção a Nosso Senhor, não a Adão. Não se recupera mais a posição de Adão, mesmo em graça. O processo do purgatório, ou até a gente podia ver o inferno é a negação da graça da cruz. E o purgatório é a ascensão, a união da alma à cruz de Nosso Senhor. É a transformação progressiva da alma aos mistérios de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Não a essa inocência primeira do paraíso. De fato, nós tínhamos que percorrer todo o inferno e todo o purgatório, os dois, tanto Virgílio como Beatriz. Beatriz é a figura da teologia, da revelação. Ora, só entende o inferno quem entende
mistério da criação e da graça e da redenção, é preciso que a razão e a fé andem juntos, os três cânticos. Aqui, de fato, é quando Beatriz, ao substitui Virgílio volta para o limbo, para a entrada, para o castelo do limbo, e Beatriz toma o lugar dele, e antes de entrar no céu, ao pedido um grupo de moças que faz o Dante passar pelo rio Letes, que faz ele esquecer dos pecados dele, ela consente em levantar o véu que cobre o rosto dela e mostrar a beleza dela, a beleza da revelação. Nós vamos entrar então na aula que vem, fazer, se o inferno é a città dolente, o purgatório é a cidade esperançosa, o céu é a cidade da caridade, Civitas Caritatis, é o amor plenamente realizado. Muito bem, vocês tinham alguma dúvida? Eu queria ter comentado, eu tinha separado alguns textos para comentar, eu queria comentar principalmente a porta do purgatório, mas foi embora o tempo. Ô tranqueira só. Vocês leiam. Alguma pergunta? Rafael? Não? Pergunta, alguma objeção, alguma dúvida? Todas as almas sofrem igual no purgatório? Mesmo que sofram duas almas que sofrem pelo pecado da ira, que sofrem o mesmo círculo, por dizer assim, sofrem igual? Acho que dificilmente uma tem um pecado igual à outra pela ira. Apenas Então, exatamente na proporção do pecado. Sim. A natureza do pecado mostra a natureza do castigo. E o quanto estava arraigado na vontade daquele que comete o pecado, isso corresponde ao tempo que se passa no purgatório. Né? O tempo do purgatório corresponde ao quanto a vontade está, ao quanto aquela ferida está arraigada na vontade. É aí que, falar do tempo, se conta o tempo no purgatório ao modo angélico e não ao modo humano. Não há corpos no purgatório, são as almas. Então, se medem por atos, e não, o tempo não é contínuo no purgatório. Nesse sentido do sofrimento, é uma coisa que eu penso muito sobre. Sendo que no purgatório tem expectativa, não é mais que esperança, né? É uma expectativa para atingir Deus. Esse sofrimento parece que a palavra não dá conta, sabe? Porque o sofrimento é o signo do inferno. A sensação que eu tenho é de que o sofrimento, ele é sempre um tempo, ele é o alívio na frente, entende? Exatamente. Né? Então, como é que... Mas, puxa vida, se não é real o sofrimento. Sim. Mas ele toma outra Parece muito proporção. mais o tempo para frente mesmo, o que guia a expectativa. Então, é como Certamente. um momento possível, sempre foi um alívio, então é um sofrimento que é aliviado. Entende? Constantemente. E o cansaço é o contrário, Dante explica. Quanto mais no começo do purgatório, mais se sofre o cansaço. E quanto mais se avança, mais se descansa. Os passos produzem o efeito contrário
do cansaço aqui, conforme o Dante, é muito exato. Mas é muito real e muito... As dores desse mundo não se comparam com o que são as dores do purgatório. As maiores dores nossas não se comparam com a mínima dor do purgatório. É mais negócio resolver aqui o nosso problema do que resolver lá. Mas é como o Eliot disse, quando ele diz que o mês de abril é o mais cruel de todos, que é o mês da esperança. Porque esperar, quando você desiste, puxa vida, desistiu. O inverno é essa desistência. Mas a primavera, que ele comenta, no meio das dores desse mundo caído, esperar, puxa vida, a esperança nos coloca numa situação complicada. Não é? É o caso do purgatório. Nós vamos agora.